A escuridão não começa à noite. Você teria coragem de passar uma noite nesse lugar sem eletricidade? Ela começa quando o sol vai embora, e não existe nada para substituí-lo. Sem postes. Sem lâmpadas. Sem qualquer sinal de energia. Quando o último raio de luz desaparece no horizonte, essa vila simplesmente deixa de existir. E o mais estranho é que ainda existem pessoas vivendo assim. Existe um lugar onde o mundo moderno nunca chegou. Não há fios cruzando o céu. Nenhum poste quebrando a paisagem. Nenhum brilho artificial no horizonte. Durante o dia, tudo parece silenciosamente antigo. Sem o som constante de aparelhos. Sem notificações. Sem o zumbido invisível da eletricidade que domina quase todos os outros lugares do planeta. Aqui, o tempo não é marcado por relógios digitais, nem por alarmes, nem por agendas. Ele é definido por algo muito mais simples. O sol. Quando ele nasce, a vila desperta. Quando ele sobe, o trabalho começa. E quando ele desce, tudo desacelera. As casas são simples. Algumas feitas de madeira envelhecida pelo tempo. Outras de barro seco, moldadas pelas próprias mãos de quem vive ali. Pedras empilhadas formam paredes que resistem ao clima, ao vento e aos anos. Nada ali foi feito para ser moderno. Tudo foi feito para durar. Durante o dia, cada atividade depende da luz natural. Cozinhar. Organizar. Trabalhar. Tudo precisa acontecer antes que o céu comece a escurecer. Porque quando isso acontece, não existe plano B. A luz vai embora, e leva consigo qualquer sensação de controle. Diferente das cidades, onde a noite é apenas uma continuação iluminada do dia. Aqui, ela representa uma ruptura. Uma divisão clara entre dois mundos. O que você pode ver, e o que você precisa imaginar. E conforme o sol desaparece no horizonte, a mudança não é gradual. Ela é rápida. Implacável. As sombras se estendem primeiro. Depois se fundem. E então, tudo se apaga. Não há postes acendendo. Não há janelas brilhando à distância. Não há ruas iluminadas guiando o caminho. A escuridão não chega devagar. Ela toma conta de tudo de uma vez. E nesse momento, a vila inteira parece desaparecer. O que antes era visível, familiar, seguro, se transforma em um espaço desconhecido. Porque sem luz, até os lugares que você conhece se tornam estranhos. E é exatamente aí que você percebe. Isso não é apenas um lugar sem eletricidade. É um lugar onde o tempo parou. E a noite ainda tem o poder que o mundo moderno tentou esquecer. E antes de você descobrir o que realmente acontece quando a escuridão toma conta desse lugar, para um segundo. Porque a maioria das pessoas não conseguiria passar uma única noite aqui. Agora me diz, você conseguiria? Se inscreve no canal e deixa o like agora. Sem eletricidade, a noite não é apenas escura. Ela é densa, pesada, quase física. Como se ocupasse espaço, como se pudesse ser sentida na pele. A ausência de luz não revela apenas o escuro. Ela revela o quanto você depende dela. As únicas fontes de iluminação vêm de velas, ou de lampiões antigos, com chamas instáveis que tremem a cada corrente de ar. A luz que eles produzem não preenche o ambiente. Ela luta contra a escuridão, e perde. As paredes ficam parcialmente visíveis. Os cantos continuam mergulhados em sombras profundas. Objetos simples ganham formas distorcidas. Tudo parece diferente. Menor. Mais apertado. Mais incerto. Do lado de fora, a transformação é ainda mais radical. A vila desaparece. Não no sentido figurado, mas real. Sem luz, não existem referências. Nenhuma rua visível. Nenhum caminho definido. Nenhum ponto de orientação. Caminhar alguns metros para fora de casa já é o suficiente para perder completamente a noção de direção. O chão parece o mesmo em todas as direções. O silêncio aumenta.
E cada passo começa a parecer um erro. Porque no escuro absoluto, você não sabe para onde está indo. E, mais importante, não sabe o que está ao seu redor. Mas existe um contraste. Olhar para cima muda tudo. O céu, por outro lado, nunca foi tão visível. Sem poluição luminosa, sem cidades próximas, sem interferência. O universo se revela de uma forma quase impossível de acreditar. Milhares de estrelas surgem ao mesmo tempo. Não poucas, não dezenas. Milhares. Espalhadas de horizonte a horizonte. Algumas mais fortes. Outras quase invisíveis. Todas presentes. A Via Láctea corta o céu como uma faixa clara, intensa, quase surreal. É uma beleza que na cidade simplesmente não existe mais. Um espetáculo silencioso, constante, antigo. Mas existe um problema. Beleza não aquece. E enquanto seus olhos se perdem no céu, o corpo sente outra realidade. O frio aumenta. O vento se torna mais perceptível. E a escuridão ao redor continua ali, intacta. Porque naquele lugar, a noite não é algo que você observa. É algo que te envolve. Que te cerca. E que, aos poucos, te faz perceber que a luz não era apenas conforto. Era segurança. Sem luz artificial, o cérebro entra em outro ritmo. O corpo começa a desacelerar muito antes do que estamos acostumados. O silêncio aumenta. A escuridão prolongada cria uma sensação constante de isolamento. Algumas pessoas dizem que, com o tempo, a mente começa a pregar peças. Sombras parecem se mover. Barulhos ficam mais intensos. A sensação de estar sozinho cresce. Porque aqui, diferente das cidades, não existe distração. Só você e o escuro. Tudo aqui exige esforço. Nada acontece com um simples toque. Nada responde a um botão. Cada necessidade básica precisa ser conquistada. A água não vem da torneira. Ela precisa ser buscada. Às vezes em poços profundos. Outras vezes em fontes distantes. Baldes pesados, carregados com cuidado, equilibrados entre mãos cansadas. E não é só pegar e usar. É economizar. Controlar. Fazer durar. Porque quando acaba, não existe reposição imediata. A comida também não vem pronta. Não há geladeiras armazenando por dias. Não há micro-ondas aquecendo em minutos. Tudo começa do zero. Acender o fogo. Preparar os ingredientes. Cozinhar com paciência. Cada refeição é resultado de tempo e trabalho. E se algo der errado, não existe alternativa rápida. O calor, talvez o mais essencial de todos, também não surge com facilidade. Não existe aquecedor. Não existe sistema automático regulando a temperatura. O calor depende de lenha. E lenha depende de esforço. Cortar. Carregar. Armazenar. E depois disso, manter o fogo vivo. Porque o fogo não é garantido. Ele apaga. Ele enfraquece. Ele precisa de atenção constante. Durante a noite, o frio se aproxima lentamente. Primeiro nas extremidades. Depois no corpo inteiro. E sem calor suficiente, o descanso se torna desconforto. O sono, instável. Cada tarefa simples se transforma em trabalho físico. Abrir água vira caminhada. Aquecer comida vira processo. Manter o ambiente habitável vira responsabilidade constante. E isso não acontece uma vez por dia. Acontece o tempo todo. Sem pausa. Sem descanso real. Porque quando você para, as necessidades continuam. E existe algo ainda mais importante. Aqui, erros não são pequenos. Esquecer de buscar água, pesa. Deixar o fogo apagar, cobra um preço. Subestimar o tempo, traz consequências. Tudo tem impacto. Porque nesse tipo de lugar, não existe sistema para te salvar. Não existe backup. Não existe conforto escondido.
Só existe o que você faz, e o que você deixa de fazer. E é nesse ponto que fica claro. Viver sem eletricidade não é apenas uma escolha de estilo de vida. É uma luta constante contra o básico. Onde sobreviver depende exclusivamente de você. E antes de você descobrir o que realmente acontece quando a escuridão toma conta desse lugar, para um segundo. Porque a maioria das pessoas não conseguiria passar uma única noite aqui. Agora me diz, você conseguiria? Se inscreve no canal e deixa o like agora, porque os próximos minutos vão te mostrar coisas que quase ninguém no mundo moderno está preparado para enfrentar. E o que vem a seguir não é só desconforto. É algo muito pior. O problema não é só viver sem eletricidade. Não é apenas a ausência de luz, ou o desconforto das tarefas difíceis. É tudo que vem junto com isso. Tudo que deixa de existir. Sem energia, o mundo ao redor encolhe. Não há comunicação imediata. Nenhum telefone carregado. Nenhuma mensagem enviada em segundos. Se algo acontece, o silêncio é a única resposta. A distância, que durante o dia parece pequena, à noite se torna imensa. E pedir ajuda deixa de ser simples. Se alguém se machuca, não há chamada rápida. Não há ambulância a caminho. Hospitais, quando existem, ficam longe. Horas de distância. Às vezes dias. E o caminho até eles nem sempre é seguro. Estradas precárias. Terrenos irregulares. Escuridão completa. Tudo conspira contra a pressa. Porque aqui, urgência não acelera o tempo. Ela apenas aumenta o desespero. Sem energia, também não há monitoramento. Não há câmeras. Não há alertas. Qualquer perigo externo chega, sem aviso. E o mais inquietante é que muitas vezes você nem percebe. Barulhos estranhos durante a noite. Movimentos que não podem ser confirmados. Sensações que não podem ser explicadas. Sem luz, a incerteza cresce. E a mente tenta preencher o que os olhos não conseguem ver. Mas o verdadeiro risco não está só fora. Ele está no limite humano. No cansaço acumulado. Na repetição constante de esforço. Na falta de descanso real. Porque viver assim exige mais do que força física. Exige atenção constante. Qualquer descuido pode se transformar em problema. Uma queda. Um corte. Uma decisão errada. Coisas simples, em lugares comuns, mas que aqui ganham outro peso. Porque não existe margem para erro. Não existe sistema para corrigir rapidamente. Não existe alguém chegando em minutos para resolver. Se algo acontece, você está por conta própria. E isso muda tudo. Muda a forma como você anda. Como você pensa. Como você reage. Cada escolha passa a importar mais. Cada ação carrega consequência. E em lugares isolados assim, a realidade é direta. Sem filtros. Sem proteção. Porque aqui, sobreviver não depende de tecnologia. Depende de resistência. Depende de preparo. Depende de você. E, às vezes, isso pode significar a diferença entre viver ou simplesmente não conseguir continuar. Mas existe algo ainda mais extremo do que viver sem eletricidade. Existem lugares onde não falta só energia. Falta água. Falta chuva. Falta qualquer forma de vida previsível. E mesmo assim, pessoas continuam lá. No próximo vídeo, você vai descobrir como existem lugares na Terra onde simplesmente nunca chove. E por que sobreviver lá é quase impossível.